Olá, seja bem-vindo ao Design One On, Marcos Pelaez, Web Design e Design Gráfico. Hoje vamos falar sobre design responsivo. Você sabe o que é um design responsivo? Muita gente acha que é só ajuste, né, na tela em que ele é renderizado, só ajuste de tamanho de tela. Não é não, é muito mais do que isso. Hoje, até o final desse vídeo, você vai saber o que é um design responsivo de verdade. Tá? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like e vamos direto ao assunto, ok? Design responsivo, o que é? Você sabe o que é? Vamos lá. Ok, pois é. Então, design responsivo é um termo que foi inicialmente criado lá em 2010 em um artigo sob o título Responsive Web Design, escrito por Ethan Marcotte. E a partir daí tudo mudou, né? Como eu disse antes, muita gente acha que é apenas a adaptação do layout ao tamanho da tela, mas não é só isso não. Design responsivo é capaz de responder amplamente ao dispositivo que ele se encontra em determinado momento. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem que expandir, contrair, para poder acomodar totalmente ao contexto da área na qual é renderizado. Isso quer dizer que quando eu falo em responder, digo não só tamanho de tela, mas também a usabilidade, a acessibilidade, melhor experiência para quem visualiza esse layout. Ou seja, você está numa tela de desktop, tem um site ali que você está navegando, ele tem que ser usável, ele tem que ser, naquele tamanho de tela, ele tem que ser usável, ele tem que ser acessível, ele tem que ter de fácil navegação. E também na telinha o mesmo site, na telinha aqui do smartphone, né, de um celular, ele tem que ser também responder a esse contexto, também com acessibilidade, também com usabilidade e fácil navegação. É isso que quer dizer o design responsivo. Não é só se ajustar o tamanho, é também colocar todas essas questões e desenvolver para que isso seja fácil e acessível e usável para o seu usuário. É isso que quer dizer design responsivo. Tá? Eu vou mostrar aqui agora na tela do computador para mostrar um exemplo que eu fiz muito simples, tá? Então vamos lá. Legal, gente, aqui na minha tela você tem um exemplo, né? Eu sei que o design está horrível, né? Mas é só um exemplo de um site, né? De um layout que não é responsivo. Ou seja, quando você faz isso aqui, ó, presta atenção que ele vai, ó, o link aqui em cima está desaparecendo, tá? Já estamos assim numa tela de tablet, tá? E quando chega numa tela de celular, mais ou menos uma tela de celular, o que acontece? O site está totalmente ruim, né? Você não tem muita usabilidade aqui. Você nem se ajustou o tamanho direito, ó. Ficou engessado, né? O usuário tem que ir até ali e não ler direito o título aqui, tá vendo? O texto não é lido direito, ele tem que ficar movimentando aqui, ó. E os links aqui estão muito pequenininhos para uma tela de celular, talvez com o dedo ele tente 2, 3 vezes e não consiga apertar o link. Isso é um exemplo de site totalmente não responsivo. Ele só existe aqui, ó, só é minimamente usável numa tela grande de computador. Então ele não responde. Mesmo que ele fosse fluido, ou seja, todo esse contexto, todo esse layout aqui ficasse pequenininho, ainda assim não serviria e não responderia às necessidades do usuário, não responderia ao contexto em que ele está sendo renderizado, apenas é funcional no computador. Ok? Agora, se você vê aqui o site, a mesma
O mesmo exemplo, né? O mesmo, você vê que é a mesma coisa. Responsivo, olha só o que acontece. Ele vem com contexto, olha, o link já passa a acompanhar, ó. Ele não desaparece, não cria aqui embaixo um scroll. Ele vai acompanhando e quando chega no tablet ele aumenta o tamanho, ó. Tá? Por quê? Porque é mais fácil com o dedo do usuário, né? Já que ele está num tablet, ele seguir e ele poder navegar. Tem navegabilidade, ó. Porque eu facilitei o usuário aqui a apertar um link. Aqui o texto, você vê que está todo inteiro no layout dele. E dá para o usuário, nesse contexto de tela, dá para o usuário ler perfeitamente. Aqui na tela do celular, o que acontece? Ele tem aqui, ó, facilidade para acessar os links, né? Diferente do outro lá, ó. Então esse site, esse aqui, em todo o contexto de tela, não só no contexto do computador, mas do tablet e do celular, ele responde à acessibilidade, ele responde à usabilidade, ele dá uma experiência melhor para o usuário, a mesma experiência boa, né, em todo o contexto de tela. Isso é ser responsivo. Não é só apenas se ajustar ao tamanho. Ok? Isso é ser responsivo. Agora nesse momento, olha, eu botei um do lado do outro. Esse aqui, da esquerda, é totalmente engessado, não é responsivo. Esse da direita é o responsivo. Olha só, compara. Esse aqui, ele para acessar os links, ele tem que dar o scroll aqui embaixo, ó, para navegar até eles. Já pensou isso num celular? É horrível. O texto não está totalmente centralizado para ele ler. Aqui é totalmente diferente. Aqui os links estão na mão dele, ó. É só ele botar o dedinho aqui, ó, e acessa os links. Se ele quiser ler o texto, ele lê numa tela de celular. Aqui não, aqui ele tem que ter uma dificuldade enorme aqui para ele ficar navegando aqui, né, com um scroll aqui para lá e para cá. Então, isso é que é responsividade. Vocês notam que ele se ajustou ao tamanho, sim, mas além disso, ele colocou uma usabilidade melhor. Porque aqui, para acessar os links, ele não tem que ficar navegando aqui com o scroll. Aqui, para ler o conteúdo, ele está aqui lendo o conteúdo todo na mesma tela. Aqui vai ser muito difícil ele ler, muito custoso para ele. Então isso é design responsivo, não é só se ajustar o tamanho, né? Como vocês veem aqui, ele está usável tanto na tela do computador, quanto na tela de um tablet, quanto na tela do celular. Aqui ele está totalmente fora de responsividade. Ele não está respondendo a tela que ele está sendo renderizado. Apenas é usável, apenas é navegável no computador. É isso que é um design responsivo. Pois é, gente, continuando aqui, tá? No artigo do Ethan Marcotte, ele relacionou três tecnologias fundamentais para você ter um design responsivo. Um é o grid fluido, o outro é imagem e mídias flexíveis, e o outro é as media queries. Grid fluido, o que quer dizer? Grid fluido é quando você usa lá no CSS as medidas dos elementos relativas, medidas relativas, ao invés das medidas absolutas como o pixel, por exemplo. Se você coloca pixel numa medida, largura tantos pixels, aquilo vai ficar fixo. Agora, se você coloca uma percentagem, por exemplo, largura de um box, sei lá, 100%, aí ele vai ser 100% vai ser o tamanho da onde ele está sendo visualizado. Se é no celular, se é no tablet, ou se é no computador. Isso é um grid fluido. Tá? Esse é o primeiro pilar que o Ethan Marcotte colocou lá como
como essencial, né, como uma tecnologia para o design responsivo. Pois é, agora a segunda, né, a segunda tecnologia é exatamente as imagens e mídias flexíveis. Tá? Quando você põe uma imagem lá no teu site, põe um vídeo, incorpora um vídeo lá, você tem a área do vídeo, você tem a área da imagem. Tá? Da mesma forma, essa imagem ou essa mídia tem que ser capaz de diminuir seus tamanhos, tá? Ou mesmo via CSS, nas medidas flexíveis, ou via script, como JavaScript, por exemplo, dentro do contexto da tela onde são renderizadas. Eles aumentam ou diminuem. Tá bom? Isso é mídia e imagens flexíveis. Pois é, e o que é também o terceiro, né? A terceira tecnologia, Media Queries. Media Queries é o quê? Uma tecnologia CSS que permite ao desenvolvedor fazer diferentes folhas de estilos baseada, cada qual nos diferentes contextos que o layout se renderiza. Tá? Então ele tem na mesma folha de estilos, geralmente na mesma, pode ser diferente, né? Mas na mesma folha de estilo ele faz um CSS lá, escreve um CSS, o código todinho para uma tela de computador. Aí quando passa para a tela do tablet, ele coloca ali uma marcação, e isso aqui é uma media query, tá? Dizendo ao computador lá, o navegador, o seguinte, ó, a partir daqui até tantos, no máximo tantos pixels de tamanho, ou no mínimo tantos pixels, você faz essa folha de estilo aqui, você lê e executa essa folha de estilo aqui. E para o celular a mesma coisa. Tá? Isso são media queries. Tá? São diferentes folhas de estilo que o desenvolvedor faz no mesmo documento, tá? Com o mesmo site, para você atender essa responsividade. Cada um no seu contexto de renderização. Vamos ver isso na prática. Bom, pessoal, aqui tem uma imagem que eu coloquei dentro de uma div, né, de um contexto aqui. E olha só, a imagem não tem absolutamente marcação nenhuma de medida, tá? Marcação nenhuma de medida. A imagem está totalmente engessada, né? Ela está aqui fixa. Agora, se eu colocar aqui no meu CSS que essa imagem tem que ter um comprimento de 100%, tá? Acabei de colocar comprimento de 100% e salvei. Olha o que acontece com ela. Ela se adapta, não só se adapta, como também, ó, tu vai diminuindo a tela, ela vai sendo fluida. Ela diminui porque esse é o 100% dessa tela, esse é o 100% dessa tela. Isso aqui é uma imagem fluida. A mesma coisa na área de vídeo, você incorpora um vídeo e na área daquele vídeo você tem também. Você coloca também no CSS as medidas relativas, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó, se vocês conseguirem ver aqui, essa aqui é a medida relativa. Tá aqui, ó, o width, quer dizer, com largura da imagem é 100%. Tá? Isso garante a fluidez da imagem aqui. Ok? Bom, gente, aqui, ó, tô mostrando para vocês, tá? Para dar dois exemplos. Esse site aqui da esquerda, esse é aquele site que eu mostrei para vocês que é todo engessado, ou seja, tudo é feito com pixels, né? Pixels, enfim. E não tem aqui nenhuma media query. Esse aqui, da direita, é o responsivo. Olha só.
é M, né? Olha só, o IDIF 70% daquela lateral ali, né? O IDIF, ó, o footer, que é o rodapé, o IDIF 100%. E também o seguinte, olha só, aqui a tela do computador. Aqui, se vocês prestarem atenção, aqui está uma Media Query. Essa Media Query, eu estou dizendo para o navegador fazer o seguinte, ó, até o máximo de largura de 740 pixels do dispositivo que você está sendo renderizado, você faz essa folha de estilo aqui, ó. Tá? Eu mudei algumas coisas exatamente para obedecer a responsividade, que vocês viram lá anteriormente, tá? E o que eu não coloquei aqui fica valendo a mesma coisa para esse aqui, né? E aqui está a marcação da Media Query para tipo um celular. Um celular geralmente tem tamanho de tela tipo 480 a menos, né? Menos um pouco, 300 e pouco, até 480 pixels, mais ou menos. Eu fiz a 576 pixels, né? Com o máximo de largura de 576 pixels, porque já começou a bagunçar o layout ali. Então eu fiz até esse tamanho. E dentro dela, aqui, ó, tem aqui a chavezinha aqui, ó. Dentro dela, você faz o seu CSS especial para esse tamanho de tela. Isso aqui é uma Media Query. Ok? Ok, chegamos ao final dessa gravação, tá? Eu espero realmente que eu tenha conseguido te explicar direitinho o que é realmente um design responsivo, tá? Se eu conseguir fazer isso, então você já sabe agora que o design responsivo não é só se adaptar ao tamanho, mas sim responder às características do dispositivo ao qual ele é renderizado, né? Visualizado pelo usuário. Espero que você tenha gostado e muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.